Quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Tenório Ferreira e você está neste canal é porque Deus tem reservado uma palavra para o seu coração. Preciso que você preste bastante atenção na mensagem de hoje. E antes que eu comece, já quero pedir a você, se for possível, inscreva-se, deixe o seu like, para que ajude o canal a crescer. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus aos corações. Para que não possa eu me estender tanto, já quero ler a palavra do Senhor, que está escrito em Timóteo, capítulo 4, e os versículos do 1 ao 5, que nos diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Queridos, amados ouvintes da palavra de Deus, aqui nós ouvimos uma mensagem onde Paulo escreve a Timóteo, e quando ele escreve a Timóteo, ele já prevê uma calamidade sobre aqueles homens e mulheres da época e também já tratando do futuro. Aqui Paulo, ele escreve a Timóteo, advertindo a Timóteo, falando a Timóteo. Ele escreve aqui diante das suas palavras, dizendo: Timóteo, pregues, inste, pregues em tempo e fora de tempo. Quando nós olhamos essas palavras, a gente entende que o apóstolo Paulo falava a Timóteo e hoje, trazendo-nos uma reflexão a nós, mais do que nunca, precisamos fazer o que Paulo pediu para que Timóteo fizesse: pregar a palavra de Deus. Mas por que nós temos que pregar a palavra? Para que pregar a palavra? Talvez alguém diga: temos a Bíblia Sagrada no telefone, no iPhone, no PC, nos tablets. Se eu quiser, eu leio. Não preciso que ninguém me explique. Eu tenho um raciocínio, eu posso entendê-la. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Paulo está dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, você prega em tempo e fora de tempo, porque haverá momentos em que muita gente vai pegar essa palavra e vão distorcer ela. Vão falar daquilo que lhe apraz. Vão falar daquilo que lhes parece bem falar. Mas você, Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. No tempo oportuno, mas também no tempo que não for tão oportuno.
aproveite as oportunidades e pregue a palavra. Mas por que nós devemos pregar a palavra? No versículo 3, ele já nos explica o porquê. Porque diz assim, porque haverá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Haverá tempo em que a sã doutrina ela vai ser quase extinta. Haverá tempo que as pessoas não vão querer ouvir essa doutrina. E aí eu lembro que uma certa vez, Jesus apregoando a palavra a respeito da santidade, da doutrina da santidade, e muitos começaram a dizer, esse discurso é muito pesado, esse discurso é muito grosso, não há quem possa resistir, não há quem possa assegurar essa doutrina. Porque o Evangelho de Deus não é para seguir diante daquilo que eu quero. Não é o Evangelho que tem que se moldar a mim, mas é eu que tenho que me moldar ao Evangelho. E moldar-nos ao Evangelho não é tão fácil assim. É por isso que sofrerão comichões aos ouvidos. Olha o que termina o versículo dizendo. No versículo 3. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Que é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Pessoas, homens, mulheres letradas, que pegam versículos isolados e transformam naquilo que lhe parece bem, para que a sua congregação esteja cheia, lotadas, abarrotadas, mas de verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno, já está quase extinto. Porque o evangelho ele nos constrange. A sã doutrina da palavra de Deus nos aperta. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser santos em toda maneira de ser. No falar, no vestir, no andar. Em toda forma de viver. O problema é que se essa palavra é pregada em torno da doutrina da santidade, quem prega se torna careta, quem prega se torna quadrado, já não tem mais oportunidade nos púlpitos, porque quando se prega, uma boa parte da congregação já pensa logo em procurar uma outra que seja mais branda, uma outra que pregue apenas que Jesus diz que venha como estais, mas esquece-se do restante do versículo. Porque quando Jesus diz assim, vinde como estais, é porque a condição do homem que está lá fora é terrível. Mas quando chegar até Jesus, há uma mudança de vida. Mas esses versículos estão quase proibidos em falar. Ou dão um jeitinho, procuram uma forma de se adequar às pessoas. O que era errado se tornou certo e hoje, em pleno século XXI da atualidade, parece que o certo está se tornando errado simplesmente para cumprir aquilo que o meu ego deseja que seja. Mas eu trago uma palavra de Deus para nós, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, independente do momento em que você vai ouvi-la. Nós que ainda somos remanescentes, que entendemos a palavra, o evangelho e o vivemos da forma que é para ser vivido, é dizer que a palavra de Deus, ela jamais passou por reforma e jamais passará. Esta palavra, ela é viva, verdadeira
e eficaz. Ela não precisa passar por reforma para que alguém possa aceitá-la. Ela é a palavra de Deus e ponto final. Se você gostar, é a palavra de Deus. Se você não gostar, é a palavra de Deus. Então a gente precisa pregar a palavra de Deus. E é por isso que eu estou aqui, para dizer, para confrontar, para mostrar que o Evangelho de Deus, o Evangelho genuíno, ele é muito diferente do que são pregados nos dias de hoje. Por que, irmão Tenório? Porque é essa palavra que nos corrige, é essa palavra que nos traz a noção de que nós estamos errados, de que nós não estamos caminhando da forma que o Senhor Jesus quer que andemos. É essa palavra que é a bússola que nos leva até os céus, que nos aproxima de Deus. E aí o versículo diz que haverá tempos que amontoarão mestres, que amontoarão pessoas letradas, pessoas que procuram um jeitinho para massagear o ego de quem quer que seja. Aonde a Bíblia Sagrada, ela é comparada com uma espada de dois gumes, que faz a divisão, a espada que corta. Mas essa mesma espada que corta é a mesma que tem o bálsamo, se aceitarmos ela, se não dedicarmos a ela, se compreendermos, colocarmos ela em nossas vidas e a vivermos. Ela se torna bálsamo para a minha e para a sua vida. E aqui, no versículo, no finalzinho do versículo 3, diz assim, que amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje há uma tal de teologia psicológica que os doutores estão estudando para mexer apenas com seu íntimo, para mexer com as suas emoções. E é esses doutores que a Bíblia está falando. Homens que não procuram mais a direção de Deus para se pregar o Evangelho, para mostrar o Evangelho. Não procura mais saber o que Deus quer falar com o seu povo. Pelo contrário, procura na Bíblia palavras de massagear o ego, palavras de bondade, de prosperidade. E isso é bom? É. Mas é bom também que se pregue, que se diga que Deus é amor, mas que Ele também é justiça. E um dia, nós estaremos diante dele e vamos pagar pelos nossos atos, pelo que fizermos aqui, pelas nossas condutas aqui. E é por isso que a Bíblia nos diz que naquele grande dia, e quando fala naquele grande dia, é o dia do Senhor, é o dia do julgamento. Muitos irão dizer, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome nós curamos, em teu nome nós oramos. E o Senhor irá olhar, irá dizer, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu não vos conheço. Isso é terrível. Vai ser terrível. Então você que me ouve neste momento, não procure a palavra que você deseja pregar, mas peça a direção a Deus. Qual é a palavra que você deve pregar? Porque pessoas ouvirão você. E através da palavra pregada, o Espírito Santo vai convencer. E essa pessoa vai reconhecer que precisa
aceitá-lo verdadeiramente. E aí a gente olha nos versículos 4 e diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tem tanta gente que precisa ouvir, eu preciso ouvir qualquer coisa nesse momento, e procura ouvir de pessoas erradas, pessoas sem direção de Deus. E aí essas pessoas começam a desviarem os seus ouvidos da verdade, ouvindo as fábulas, ouvindo as suas tradições. Não, pode tudo. Deus só quer o coração. Pode tudo. Deus, ele só quer ver a sua bondade. Se você é uma pessoa boa. Estão desviando os ouvidos da verdade, quando na verdade não é bem assim. Deus não quer só o seu coração, não quer só a sua bondade, até porque a Bíblia nos diz que ninguém é salvo pelas obras. A palavra nos aperta em dizer, e eu volto a repetir o versículo no qual eu li agora há pouco. Deus, ele é amor, mas também é justiça. Ele fez você corpo, alma e coração. E ele vai requerer tudo isto. Ele não quer apenas o seu coração. Você é uma tricotomia. E ele vai requerer isso de você. Então eu trago essa palavra hoje confrontando os doutores que simplesmente dizem que podemos tudo. Só precisamos crer que Deus existe. Não é bem assim. A porta é estreita. E se nós quisermos entrar por ela, precisamos cruzar o caminho da verdade. Precisamos passar a ponte do eu acho, do que eu penso, e viver aquilo que o Evangelho nos ordena que vivamos. Fazermos igual o apóstolo Paulo nos fez. Já não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Jesus pela palavra. E o versículo 5, para terminarmos, o apóstolo Paulo, ele instrui a Timóteo dizendo: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. Paulo está dizendo: Timóteo, continue naquilo que você aprendeu. Viva o evangelho verdadeiro, genuíno. Pregue ele, Timóteo. E é por isso que eu venho dizer isso para nós hoje. Você que me ouve neste momento, pregue a palavra de Deus. Em tempo e fora de tempo, pregue a palavra de Deus. Não importa se muitos ouvirão, não importa se poucos ouvirão, mas pregue a palavra. Mas não vão me chamar mais para pregar em tal canto, em lugar A ou em lugar B, porque a palavra é mais dura. E daí? Por isso você vai se acovardar de pregar a palavra? Porque é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, mas tu ser sóbrio, Timóteo. Não fuja daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom, daquilo que é o evangelho genuíno. Talvez muitos não gostem. E é uma verdade. Porque se até Jesus pregando muitos quiseram e muitos abandonaram ele, imagina eu e você. Mas independente de alguém gostar ou deixar de gostar, pregue a palavra de Deus. E você fazendo assim, você está contribuindo para que pessoas possam lhe ouvir. O que é que a Bíblia nos diz? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Pregue a palavra. E quando eu digo pregue a palavra, não é pregar de qualquer jeito. É pedir a direção de Deus para que Ele, através de você, você sendo o canal de bênção na vida de outras pessoas, o Espírito Santo possa convencê-los
e eles possam aceitá-lo ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família e o seu ministério. Você não está só. Aqui do outro lado também é um remanescente da palavra de Deus. Se não nos deixar pregar nos púlpitos, pregaremos nas nossas casas, nas portas das nossas casas. Se não nos deixarem pregar nas nossas portas, pregaremos nas praças. Se não deixarem pregar nas praças, faça como eu também. Preguemos através das redes sociais. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser parada. Ninguém pode detê-la. Então pregue a palavra. Pregue a palavra enquanto você pode. Pregue a palavra enquanto nós temos vozes aqui. Pregue a palavra. E aqui eu faço um resumo desta palavra de Deus que o Senhor tem colocado no meu coração para dizer: se você quer, se você trabalha na obra de Deus, não procure jeitinho. Seja sóbrio. Sofre as aflições, mas pregue a palavra. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Neste momento nós vamos orar. Feche os seus olhos neste momento e fale com o Papai do céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer por tudo. Te agradecer pela palavra que o Senhor tem nos dado. Te agradecer porque o Senhor tem falado conosco. Te agradecer, Senhor, porque ainda há remanescentes e que vão pregar a Tua palavra. Te agradecer, Senhor, porque eu não estou sozinho. Certamente pessoas ouvirão essa mensagem e vão retornar à essência do Evangelho e vão pregar o Evangelho. Certamente o Senhor voltará a salvar vidas através do Teu Espírito Santo, nos usando para pregarmos o Teu Evangelho. Deus, ajude este homem, esta mulher que está ouvindo esta mensagem, para que volte à essência, para que pregue o Evangelho genuíno, para que sinta o prazer de falar a Tua verdade. Porque a Tua palavra nos diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas como vai libertar se eu não pregar? Então, meu Deus, eu te peço nesse momento, toque primeiro em quem está ouvindo, para que esta pessoa volte à essência. E voltando à essência, possa tocar vidas através da sua voz, através das suas mãos, através das suas atitudes, através do seu testemunho, através de apregoar a Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e graças a Deus. Meus amados, eu vou ficando por aqui. Sou o presbítero Tenório Ferreira e você está no meu canal, Presbítero Tenório Ferreira. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.